Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o meu canal e o vídeo de hoje vai ser um speed build de uma casa bastante famosa no meio da arquitetura, a Casa Farnsworth, de Mies van der Rohe. Olha, preciso explicar uma coisa primeiro. Vocês verão nesse vídeo, durante a construção da casa, que eu faço as coisas e volto atrás muitas vezes. E isso é porque essa foi a primeira construção do The Sims que eu fiz do zero depois de anos sem jogar. Também tem o fato de que quando eu gravei eu não sabia se eu ia postar de fato aqui, porque a intenção primeira era fazer conteúdo jogando e não construindo. Então eu peço um pouquinho de paciência, que fiquem até o fim e principalmente que não tomem referência na maneira que eu construo as coisas nesse vídeo, porque só nesse meio tempo, desde que eu gravei, eu já sei que dava para ter feito as coisas de modo muito mais rápido e melhor. E esse vídeo aqui tem a intenção de falar um pouco sobre a casa real, enquanto eu construo no The Sims uma réplica inspirada, mas com bastantes modificações. Bem, então vamos lá. A famosa Casa Farnsworth, também chamada de Casa de Vidro, idealizada por Mies van der Rohe. Primeiro, quem é Mies? Ele foi um arquiteto alemão importantíssimo para a arquitetura do século XX e considerado fundamental para o movimento modernista, no qual eu não irei me aprofundar aqui, mas que é importante mencionar, que foi um movimento que trouxe muitos debates sobre a relação forma e função dos edifícios e também sobre o modo de morar. O Mies, minha gente, é a fonte do famoso menos é mais, que provavelmente vocês já ouviram falar. Foi diretor da Bauhaus durante algum tempo e depois migrou para os Estados Unidos. Ele é um dos principais nomes associados ao minimalismo na arquitetura moderna, o que é importante dizer porque envolvia a simplicidade formal, o uso honesto dos materiais, tipo assim, não tem esse negócio de pedra que imita madeira, pedra, madeira é madeira e aço é aço. E a eliminação de ornamentos. E isso fica muito claro na Casa Farnsworth, como vocês verão. Mas afinal, por que ela chama assim? Gente, é o nome da moça dona da casa. Essa casa foi construída a princípio para ser uma residência de final de semana para uma médica chamada Edith Farnsworth e foi concluída em 1951. Mas como esse nome é difícil de ficar falando, eu vou aqui falar só a casa, tá? A casa, pronto. Não vai ser nem casa de vidro, porque casa de vidro tem outras por aí. A casa fica em Plano, em Illinois, nos Estados Unidos, no meio de um monte de mato. Quer dizer, envolto na natureza e na beira do rio Fox. Esse rio costuma transbordar no período das chuvas e essa é comumente indicada como a principal razão pela qual ela foi construída assim, elevada. Basicamente, o que se tem aí são 8 pilares metálicos que sustentam os planos da laje, do piso e da cobertura. Como só os pilares tocam o solo, parece que a casa flutua, o que associando com os planos horizontais, as cores suaves, os painéis de vidro, que deixam mostrar a natureza através, traz a leitura de leveza para essa construção. Bom, no meu caso aqui ela flutua mesmo, tá? Porque eu não consegui colocar o bendito do pilar indo até o chão e depois até desistir, então vamos fingir que tá tudo em balanço, tá bom, gente? Enfim. Os painéis de vidro que eu mencionei funcionam como as próprias paredes externas e a casa se dá no interior de forma totalmente integrada, sem divisão entre os ambientes, a não ser pelos banheiros, tá? Existem 2 banheiros que ficam no centro da casa e uma área central ali no meio dos dois que eu imagino que é uma área técnica, passagem de tubulação, as questões com a lareira ali que tem na sala, mas sendo franca, eu não encontrei uma confirmação nos desenhos técnicos, então aí eu acabei dando uma modificada, fiz uma sala de xadrez meio sombria, uma coisa meio escura e tal. Essa relação entre interior e exterior, ou seja, o interior da casa com a natureza lá fora, foi também uma questão importante no movimento modernista e marcante na casa original, porque a partir das paredes de vidro, a separação tão rígida entre dentro e fora é rompida. É como se fosse um tributo ao espaço ao redor, porque a casa é um ponto de vista constante, emoldurando ali a natureza, pelas janelas, pelo vidro,
mas o contrário também é verdade, ou seja, o interior da casa se mescla e se torna parte da própria natureza, do próprio espaço ao redor. E aí ela fica com esse visual assim belíssimo, verdadeira obra de arte, né? Mas nem tudo são flores. Você conseguiria viver ou curtir a sua casa se ela fosse assim, completamente envidraçada? Ao que tudo indica, Edith, a senhorita Farnsworth, não foi. Algumas fontes indicam que houve grande desconforto com relação à intimidade exposta, já que os cômodos como o quarto dela não eram separados e quem visitava precisava dormir na sala, por exemplo. E até mesmo incômodos com pessoas externas, os curiosos que passavam por ali e queriam conhecer a casa. Outras matérias vão citar instalações de telas para mosquito na área externa e até mesmo problemas financeiros e judiciais entre a cliente moradora e o arquiteto. As enchentes também são um problema, porque, muito embora tenha sido considerado os níveis de elevação do rio, não é novidade para a gente que, com o avanço da urbanização e com as dinâmicas climáticas cada vez mais alteradas nos dias de hoje, os níveis da água mudam. E aí, gente, acontece que já subiu a água para mais do que devia e inundou a casa toda. Apesar dessas questões, esse é, sem dúvida alguma, um ícone da arquitetura e fonte de inspiração para diversas outras obras, inclusive inspiração para esse meu vídeo, porque apesar de tentar construir uma réplica, tem muita coisa diferente aí, gente. A mobília, as dimensões e principalmente o quartinho secreto entre os banheiros, mas vocês sabem também que não dá exatamente para fazer igual, e para falar a verdade, o objetivo não é bem esse. E quero dizer também que essa casa está na galeria para quem quiser dar uma olhada ou usar. Como é uma obra bem famosa, vocês vão encontrar outros vídeos sobre e construções de outros criadores dela. Uma curiosidade é que eu dei uma olhada para ver antes, né, se já tinha, mas não quis assistir até terminar a minha própria construção para justamente não me influenciar. E depois acabei me surpreendendo quando fui ver de fato que fica parecida mesmo. Talvez por ter as formas simples, acaba sobrando poucas escolhas que são semelhantes, né, de fato, às fotos originais. E eu lembro que outra construção que eu vi usou até a mesma cadeira, gente. É isso que eu tinha para contar sobre a casa. Eu vou deixar vocês com o resto do vídeo e no finalzinho vai ter um tour mostrando ela por dentro como ficou.
Bem, para finalizar, queria dizer um muito obrigada por acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo, se achou interessante, clica aí no botãozinho do like para eu entender que você gostou. Isso vai ajudar bastante o canal. Se você gosta de conteúdo de The Sims, se inscreve também, porque eu tô postando aqui séries jogando, de fato. E, por último, sinta-se à vontade para deixar um comentário falando qualquer coisa que você quiser ou até sugerindo algo que você gostaria de ver. As referências que eu usei vão estar aqui embaixo na descrição. É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.